e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossanha, editor do blog do canal, e este é o meu chimarrão. Isso mesmo. Se estou gravando vídeos com o chimarrão na mão, vocês já sabem que agora o horário é 5 horas e 10 minutos da manhã. Loucura, né? Terminamos nossa live ontem, fui dormir a quase meia-noite, já acordei às 5 de novo. E estamos aí na luta, tá? Bom, tô gravando esse vídeo, sinceramente, vídeo gravado, 5 horas da manhã, para ser lançado às 3 horas da tarde. Vou tentar lançar aí às 3 horas da tarde, tá? Porque hoje à tarde eu tenho uma correria enorme para fazer e não tenho condições depois de atualizar o blog, então eu já estou atualizando o blog, vou tentar atualizar. Eu vou sair ali perto de umas 10 e pouco, e aí eu não tenho horário para voltar. Mas calma que a live das 19 horas vai ter normalmente, combinados? Por isso eu trouxe um assunto interessante. Por que as grandes autoridades sempre negam o contato extraterrestre? Pois bem, figurinha recorrente, né? Assunto recorrente aqui no canal, aonde traz muita discussão, muita dúvida, muita polêmica. O pessoal adora, ama muito, né? E eu sempre trago com uma abordagem espiritualista, porque eu não sou ufólogo, né? Eu não sou astrônomo, não sou físico formado, não sou astronauta para falar sobre o lado científico relacionado a esses assuntos. Mas a gente vai estudando, fiz o concurso, fiz a preparatório para a escola preparatória de cadetes do ar da Força Aérea Brasileira em 87. Sim, fiz quase 2 anos de preparatório no QG da Aeronáutica no estado do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, só para vocês terem uma ideia. Tive problemas de tímpano, estourou o tímpano, fiquei surdo e não pude mais continuar. Boas notas, excelentes notas, mas o problema de tímpano não deixou eu continuar. Então já era um amante da aviação à época e estudante. Tinha até coleções de aviões e tudo, né? Montados, aqueles que comprava as peças e montava. Então já vem aí o meu gosto sobre o assunto e o estudo sobre o assunto. Um pouquinho difícil que eu sei, porque eu fiz a faculdade de tecnologia em gestão ambiental. Então a gente acaba aprendendo um pouquinho de física também e a parte espiritual, né? Bom, por que então que as grandes autoridades sempre negam o contato extraterrestre? Fazer esse videozinho para trazer algumas dúvidas, claro, também vou trazer a resposta, né? Para nós abordarmos isto numa live, que isso é um assunto muito sério, muito importante que devemos abordar numa live e é bem extenso, tá? E agora, olha a minha cara, olha a minha voz, até o cabelo tá meio torto, né? Desculpem a minha roupa, que já é a roupa de trabalho, tá? Não vou botar roupa do canal, tudo. Mas eu tô com isso na cabeça para fazer esse vídeo faz tempo. E nada melhor agora. E antes que perguntem, sim, tive uma projeção essa noite aí com algo parecido e eu tô ruminando, remoendo, tô pensando, tá, pessoal? Bom, então por que as grandes autoridades sempre negam o contato extraterrestre? Pela incapacidade humana de entender o inexplicável. Pela incapacidade humana de tentar estudar e entender o inexplicável, né? A incapacidade humana de aceitar o diferente. Pessoal, vivemos num mundo, aqui no Brasil, vou usar o Brasil, tá? Em que evangélicos quebram as nossas terreiras. Essa é a moralidade de onde existimos. Evangélicos quebram nossas terreiras, nossos ilês,
nossos centros espíritas de Umbanda, dizendo ser coisa do diabo, coisa de Satanás. E imagina os extraterrestres chegando. E vocês acham que os extraterrestres não vê em isso? Óbvio, eles estão entre nós há muitos anos. Cada vez que eu recebo a pergunta, por que os extraterrestres não entram em contato conosco? Peraí, cara pálida, já estão entre nós há milhares de anos, tá? Lembram que a historinha que eu contei para vocês? Que eu fiquei na dúvida, que eu estava em Porto Alegre há muitos anos atrás, subi na subida de Poidés, passei indo para o trabalho, e eu parei do lado da banca de revista e comecei a passar mal, mas um mal diferente, tá? Um mal espiritual, já tô acostumado, né? E opa, não, o meu problema material não é, problema de saúde material não é. Deixa eu parar. Daí me encostei ali na banca de revista e fiquei respirando, o que que é, e observação. Aí some todo mundo, né? Eu tô falando dos guias espirituais. E antes que vocês reclamem. Bom, vamos lá. Some os guias espirituais. E vem uma moça de lá pra cá. Branca, 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 branca. Branca, branca. Não é a pessoa pálida. Branca da cor do meu pote aqui, ó. Um cabelão preto, escorrido, assim. E eu olhei pra ela, não vi a pessoa. Eu vi algo diferente. Não sei explicar. Até hoje eu não sei explicar o que eu vi. Clarividência, tá bom? Não sei explicar o que eu vi, gente. Não, nem me pergunte o que que era, não tem explicação. E várias pessoas descendo, né? Várias pessoas subindo, multidões. Parecia o filme da Matrix, em que eles botam aquela mulher de vermelho pro Neo olhar, né, no meio das pessoas. E eu olhei, parei e olhei ela, me chamou a atenção. Só que quando ela se aproximava, me trazia mais ânsia de vômito. Gente, uma ânsia de vômito, um troço incrível. E mais outros sintomas mediúnicos. E ela vinha de cabeça abaixo, assim, caminhando, subindo. Eu caminho assim, né, olhando pro chão. Quando ela se aproximou perto de mim, ela parou, olhou. Juro, não sei se era impressão minha ou todo o olho, não tinha essa parte branca dos olhos, era tudo negro, escuro, preto, tá? E ela levou um susto porque ela viu que eu estava olhando para ela, mas não com aquele olhar assim de, um homem olhando uma mulher, ou essas coisas assim. Não, eu tava em estado total de alerta, total e completamente de alerta. E ela se assustou. E ela olhou e sim, ela levou um susto. Não um susto de você assaltada, ou um homem estranho me olhando, né? Um homem estranho olhando. Não. Tá? Foi além disso, pessoal. Tô falando de espiritualidade. E ela apertou o passo, tá? Magra, pálida, totalmente estranho, tá? Totalmente estranho. A questão não era dela ser estranha, uma pessoa estranha. Estou falando da energia emanada por ela, junto com a estranheza corporal, material. E ela passou, e eu segui ela. Quando ela passou por mim, meu organismo dentro reverberou. Nossa, o que foi isso, gente? E eu não vou correr atrás, vou ver o que é, né? Só que daí no momento que ela começou a se distanciar e eu continuei a me distanciar, foi passando. Até hoje, nenhum dos meus guias me disseram o que foi aquilo. Perguntei, não sou de insistir, perguntei uma, duas, três vezes, deu, tá bom, não era para eu saber. Aí eu me lembrei da época do Chico Xavier, que ele contou. Não dos relatos, tá? Num dos livros, várias vezes foi comentado, desculpem. Em vez de a gente dar uma babadinha aqui. Ele vinha de carro com mais duas pessoas, em uma palestra lá, à noite, na estrada, e foi abordado por um contato extraterrestre, né? E ele ficou com medo daquilo, daí ele chamou o Emanuel, e o Emanuel falou assim, olha, isso daí não tem explicação. Se é de outro mundo.
Aí o Chico Xavier disse, é bom ou é ruim? Aí o Emmanuel falou assim, isso é péssimo. Aí o Emmanuel fizeram um cordão energético, né, espiritual em volta. E o carro do Chico Xavier parou, apagou as luzes, tudo. E a impressão, o Chico Xavier falando que a impressão que teve é que quando esses extraterrestres chegaram até o seu carro, devem ter percebido a energia, né, espiritual, porque a energia espiritual plasma, né, gente, em momentos críticos e para fazer a proteção do médium. E acredito sim que esses extraterrestres tenham visto essa proteção espiritual ao Chico Xavier e evitaram o contato. E o Chico Xavier comentou também sobre formação corporal, etc, etc, assustadora, energia ruim, etc. Estão no meio de nós. E outro fato também que eu gostaria de relembrar é quando o Papa Francisco foi perguntado se os... Gente, eu vi a entrevista, tá? Na verdade foi entrevista, foi um questionamento, foi feito se sobre extraterrestres, tá? Tá no YouTube, é só vocês procurarem. O título eu não me recordo. Faz muito tempo isso. Perguntaram ao Papa Francisco se houvesse um contato extraterrestre, qual seria a atitude da igreja, né? Aí o Papa Francisco falou: olha, normal. Se, lá vem o se eles acreditarem em Jesus Cristo, serão bem-vindos. Ou seja, se eles não acreditarem em Jesus Cristo, vão levar a bomba do Vaticano, né? Se eles não acreditarem em Jesus Cristo, os evangélicos já quebram a nossa terreira. Os evangélicos vão tocar pedra nos OVNIs, nos extraterrestres. Ditaduras aceitarão os extraterrestres e vão chegar agora e dizer: olha, tá errado isso aí, né? Imaginem as grandes potências, né? Estados Unidos, extraterrestres chegando lá e olhando aquele monte de drogado, porque tá um... Me esqueci o nome da nova droga, não sei o que lá, né? Não sei, procure nova droga. Estão transformando os americanos tudo em zumbi. Olhassem aquilo. E, gente, é óbvio que os extraterrestres estão aqui nos acompanhando. Os bons e os maus, tá bom? Os materializados na nossa dimensão, os espiritualizados, ou em outra dimensão que vem espírito, e os extraterrestres que vêm na forma espiritual e materializam para entrar em contato conosco. São 3 tipos de extraterrestres, tá? O materializado, que é dessa dimensão, o espiritual, que fica no campo espiritual, né? E o espiritual que materializa para vir aqui, igual o espírito quando materializa para entrar em contato conosco. Então eles sabem muito bem de como é a nossa sociedade. Gente, eles estão milhões de anos adiantados do que a gente. Moralidade e tecnologia. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos fizeram aquele Blue Book, né? Em que os... Exemplo, sabe os B-52, aqueles enormes aviões, cabiam até 16 pessoas nesses aviões. Não sei se era 12 ou 16, mas era um número assim. Eu sei que era um monte de gente que tinha poldes de embaixo com metralhadoras, tudo. Eles viam luzes, né? Tanto que eles, no relatório deles, na verdade não era OVNI, não era nada. Eram caças fantasmas, se eu não me engano. Ou aviões fantasmas, não me lembro a denominação. E essa luz vinha, né, aqui, e um B-52 é o tamanho de um Boeing hoje. Então, quando aquela luz se aproximava deles, aumentava o brilho, aumentava o brilho, aumentava o brilho, até maior que o avião, e atravessava o avião
um B-52. Imagine um Boeing enorme hoje, a luzinha pequenininha vindo em direção a ele em alta velocidade. Só que essa luz vai aumentando o clarão e atravessa. E outra coisa, as pessoas dentro do avião viam a luz passando por dentro do avião. Como se fosse aqui, ó, uma luz atravessando essa parede aqui. Tá? E achavam que era tecnologia alemã, né? Ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando tiveram acesso às anotações alemãs, descobriram que os alemães tinham o mesmo problema. E nas anotações alemãs desconfiavam que era tecnologia dos aliados, americana. E aí como é que fica? Não há condição moral atualmente das autoridades confirmarem a existência. Eles estão aqui, tá? Não há condições, mas pergunto para vocês, pequenos gafanhotos e pequenas gafanhotas, agora, se chegasse na casa de vocês, batesse na porta de vocês agora, uma nave extraterrestre pousou na frente da tua casa, bateu na tua porta e dissesse assim: olá, viemos conversar com vocês. Numa língua que. Português, língua portuguesa. Sim, eles estão milhares de anos na frente, deve ter até aparelho que faz a tradução, que seja, né? Até porque a grande maioria eles contactam mentalmente, tá? Não precisam mais, para ver como nós estamos tão atrasados, né? Se um médium, aqui, eu, médium, às vezes faço contato mental, né? Olha, arcaico primitivo perto deles, né? E vocês já ficam meio, oh, que legal, espetaculoso, espetacular, palmas. Eu vejo uma ação mediúnica normal, né? Imagina eles num alto grau de avanço. Abririam igrejas em nome do novo Salvador, da nova era ufológica, e haveriam guerras religiosas, porque os evangélicos não vão aceitar, os talibãs não vão aceitar, as religiões extremistas não vão aceitar, né? O Vaticano não vai aceitar, porque a religião traz poder. E não é aceitável que venha um poder maior, e pior ainda, né? Moralmente maior, né? Dizendo que a nossa religião, como nós atuamos, está errada. E está errada. Quantas vezes eu digo a vocês, gente, não quero estátua, não batam palma. Aqui a gente traz fenômenos mediúnicos, trabalhos mediúnicos, que é simplesmente para mostrar para vocês que existe e vocês desenvolverem, porque vocês têm desse mesmo. E não engrandeçam o Pai de Santo, Mãe de Santo, o Papa Francisco, o Dalai Lama, que adora pedir crianças que chupem a sua língua, né? As religiões, gente, são humanos, seres humanos, normais. Não engrandeçam ninguém. O problema é vocês, que acham que o pastor é o enviado de Jesus. Começa por aí. No outro dia teriam igrejas que os extraterrestres não querem que abramos igrejas e nem que os reverenciamos como deuses, né? São os deuses astronautas. E imagine então as outras. A primeira coisa que a igreja evangélica quer dizer: não vão lá, é coisa de Satanás. Igual os batuqueiros, joguem pedra. Aí sai aquelas velhas com as pernas peludas jogando a Bíblia nos. Imagina o ridículo, essas velhas peludas gritando: o sangue de Jesus tem poder na frente de uma nave extraterrestre. Sendo que Jesus é um avatar, é um extraterrestre, é um ser iluminado. Aí está o Jesus lá dentro da nave extraterrestre. Os extraterrestres inventam. Ó, temos um segundo avatar. Não, ó, Jesus, não vai usar o nome de Jesus porque já deu problema lá. Vai chegar agora com outro nome, uma nova era. Vamos iniciar uma nova era de luz. Aí Jesus está lá dentro, na forma, né, extraterrestre. E a galera na porta da nave espacial com a Bíblia. Sangue de Jesus tem poder, jogando pedra.
Pessoal, é o que vai acontecer. É o que aconteceria. Por isto que as grandes autoridades têm que negar a existência dos extraterrestres. Não temos capacidade moral e intelectual, baseado em tudo isso que eu falei para vocês, para absorver agora um contato extraterrestre oficialmente, tá bom? Se nós já temos uma mídia manipuladora, o que a mídia em geral iria manipular? Pensem. Se o grande globalismo, os detentores, são 5 mídias, né, no mundo, que são detentoras do poder, ruiriam, perderiam tudo. Por exemplo, aqui no canal, eu diria, calma pessoal, chegou várias naves no mundo, tá? Eu faria uma live e viria todo mundo aqui pro canal. O que o Marabô, o que o Cigano falou? Eu, calma pessoal, já não me falavam nada? Vamos esperar ver o que acontecer. Bom, a tecnologia deles é muito superior à nossa. Se vieram para nos matar ou vieram para nos auxiliar na evolução espiritual, não tem o que a gente fazer. Vamos esperar um pouquinho o contato, vamos conversar, vamos ver quem são, por que são. Outra coisa, não acreditem neste momento em pseudos médiums e pseudo, né? Esotéricos, esotéricas que conversam com os extraterrestres, eu não levaria muito fé nesse povo nesse momento, tá bom? Eles estão conversando comigo mentalmente. Aí vai estar lá Fátima Bernardes, vai ter um fantástico inteiro só com essa mulher que conversa mentalmente com os extraterrestres, né? Aqui no meu canal eu diria, calma pessoal, é o primeiro contato, vamos ver no que vai dar, ninguém se afoba, não dê tiro, não joguem Bíblia, não joguem tijolos, não botem fogo nas naves, porque aqui não vai adiantar nada, né? Tem uma tecnologia. Eu 5 horas da manhã rindo, é só esses vídeos para eu fazer eu rir, eu não gosto de falar 5 horas da manhã. E o mais engraçado de tudo agora, o espetacular de tudo, vai ser. Pensem assim, qualquer cidade do mundo aí. Cidade de vocês, tá? Grandes cidades no Brasil. Brasília, por exemplo. Nunca fui em Brasília, só vi na TV como é que funciona. Tem a Praça dos Três Poderes. Pousou uma nave gigantesca. Gigantesca, bota aí. Tá? Enorme. Viemos em paz. Viemos da galáxia não sei o que, né? Toda a mídia né, formatando, toda a mídia filmando, canal de Umbanda sensacionalista. Eu falei, é o fim do mundo. Aí assustar os 2 milhões de inscritos deles lá, né? Eu tenho 20 mil. 20 mil vão estar calmos. Eu vou acalmar as pessoas. A grande mídia, não. Vai fazer um sensacionalismo monstruoso. Por quê? É incógnita. Desce um ET. Olá, viemos em paz. Olha, fala a nossa língua, né? Aí o Bol não sei o que pro lado, 9 dedos pro outro. Vai dar aquela discussão, as brigas, né? Mais um monte de igrejas que não vão aceitar. Mas, e outra coisa, pior, aí vem o pior ainda de tudo. Pessoas com plaquinhas, ET me leva para tua casa, ET me... Né? Os alucinados e as alucinadas, né? Para vocês verem o quanto é complicado,
na liberação desse contato. E aí, de repente, do nada, os extraterrestres falam assim: calma, peraí. Olá, fulano, cantor lá, não sei o que. Venha, irmão. Ah, ele era um extraterrestre entre vocês. Ó, Emerson, oi, venha. Mas eu não sou extraterrestre. É sim, nós apagamos a tua mente para te poder falar sobre a espiritualidade. Aí ele faz assim na minha cabeça e vem tudo no meu cérebro automático. A tecnologia deles é muito mais avançada. E aí nós começamos a ver aquela montoeira de pessoas que são extraterrestres, que estão ou em desligamento, né, mental, ou sabem que são, né, automaticamente, e começam a entrar tudo dentro daquela nave. Imagina agora a família, as famílias, né? Ou os grupos de amizades, ou os grupos que essas pessoas participam. Nossa, estava escondendo de nós que era extraterrestre. Aí eu vou tomar um banho para tirar que podia ter micróbio, Jeremy. Seria o colapso do nosso mundo como o conhecemos. O gordinho ia mandar lá da Coreia mandar bomba e míssil para tudo que é lado. Vocês acham que ele vai se entregar normal? Não, não. Não, não. Nos Estados Unidos o governo não manda nada. É a indústria armamentista que manda, tá? Vocês acham que eles iam deixar de vender armas, fabricar, que é um lucro extraordinário? Não. Manda bomba. Gente pirada, religiosa, extremistas religiosos, iam jogar Bíblia, Alcorão, tijolo, ia começar toda essa confusão. E os governos, né, não vão querer perder o seu poder, né? Votei em ti, como é que não sabia disso? Como é que não viu isso? Tem que tomar uma atitude. Não tem atitude a ser tomada. Não tem atitude a ser tomada. E aí haveriam grandes cataclismas, né? Revoluções, povo indo à rua. Ainda não é a hora, ao meu ponto de vista. Posso estar errado e assim que terminar esse vídeo, eles chegarem, os extraterrestres. Posso estar errado, mas nós estamos muito longe de termos a sociabilidade. Gente, tem gente que não dá bom dia pro porteiro. Imagina vai conversar com ter moral para conversar com um ser muito mais evoluído. Pessoal, eu tô falando de seres extraterrestres muito mais evoluídos, tá? Moral, eu vou falar só em moral e tecnologia. Só nisso. Tá? Então, sim. E outra coisa, que nem eu falei na Segunda Guerra Mundial, os americanos achavam que era tecnologia alemã, os alemães achavam que era tecnologia americana. Hoje não se sabe, sabem, né, que não é a tecnologia, porque hoje o próprio armamento militar, radares e sistemas infravermelho, etc., o estudo está mais avançado e sabem que existe, né? Só que e concordo com a palavra OVNI, objeto voador não identificado. É não identificado. Ponto. Da onde veio? Não sei. É de natureza extraterrestre? Para mim é, né? Já que não é uma tecnologia da Terra. Rastro aerodinâmico não tem propulsão de não gera calor na turbina, porque não tem turbina, né? Vem a 50 mil km por hora, nada no nosso planeta anda a 50 mil km por hora e faz assim, faz assado, entra dentro do mar a 50 km por hora, sem ter nenhum dano, sai do mar a 50 mil km por hora, do tamanho de um porta-aviões inteiro, monstruoso. E isso tudo não é tecnologia nossa, não tem, não existe. Por quê? Primeiro, se houvessem homens ou mulheres lá pilotando, morreriam só por causa da gravidade, né?
e sai do planeta, vai lá no Sol, volta. Agora, essa semana teve uma explosão magnética do Sol normal, só que era um retângulo, tá aí, gente. E eu não tô falando de canal sensacionalista, não, tô falando de canal de astronomia, ciência. E era um objeto retangular do tamanho de 6 terras, 6 planetas terras. Retangular, explica isso. Né? Não tem explicação plausível. Não há um fenômeno ali. Essa foi uma das questões desse canal que eu estava assistindo. E é um cientista renomado aí, tá? Tem explicação. É que foi que falou: olha, não tem explicação. Se fosse redondado em espiral, tá dentro da normalidade do Sol, né? Porque são ondas, ou ondas eletromagnéticas assim, assado, blá, blá, mas retangular, do tamanho de 7 planetas terras um do lado do outro, não tem explicação. Então é por isso, tá? O motivo de que as autoridades negam o contato extraterrestre. Não estamos, nós pessoas, eu, vocês, não estamos prontos moralmente para participar desse contato. O que nós iríamos falar para eles? O que nós iríamos ensinar? E de novo, o mais assustador de tudo, eles chegariam, pessoas jogariam pedra, bomba, míssil, teriam um programa só lá nas manhãs, né? A cantora de funk, olha só, Fátima Bernardes, nem sei se tem Fátima Bernardes. Olha só o grupo que ia se encontrar para falar sobre o OVNI que pousou em Brasília e os ETs terrestres. Uma cantora de funk, um jogador de futebol aposentado, duas atrizes de novela, uma atriz e um ator de novela, um indígena, um negro ou uma negra, né? Porque tem que ter a variedade, né? Essa coisa aí. E um ufólogo que não é ufólogo. Tem ufólogos condecorados, reconhecidos, e óbvio que pegariam, agora que vem o espetacular de tudo, a moça aquela que se diz extraterrestre, eu sou extraterrestre, mais maluca que tem aqui, é maluca. Só que ela tem 5 milhões de inscritos. E fala só coisa sensacionalista para chamar. É óbvio que iam chamar ela para falar, em vez de um astrofísico. Marcos Pontes, ex-astronauta. Astronauta. Militar da Força Aérea Brasileira aposentado, piloto de caça. Um astrônomo. 2 cientistas especializados, um em física quântica e o outro em física nuclear. Não iriam neste programa. E esse programa estaria com a audiência explodindo. E o povão gosta disso. Entenderam? Então, por que não temos, as autoridades estão negando esses contatos? Nós, pessoas, moralidade, não estamos preparados para esse contato. Meu nome é Emerson Diossain, eu sou editor do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda e espero vocês hoje às 19 horas na nossa live de hoje. Beijo no coração, obrigado pela atenção e nós vamos continuar neste assunto. Fui.